Bom dia, Renatinha, bom dia, Lane, Natália, Bruninho, José Maria e Anderson. Acho que eu não esqueci de ninguém. Estou bem, graças a Deus, morta de cansada, mas bem. Gente, me ajudem, porque eu estou num momento em que o conteúdo de prática está na mesma pegada do conteúdo de processo. Eu parei aqui em sentença, eu já comecei alguma coisa de recurso. Me ajudem. Oi, amor, já começou o recurso. Já Já comecei. falou, já, pressuposto de Eu já falei admissibilidade. depósito recursal. E se falou de depósito recursal. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou errada. Falou sim. Então Fez eu estou aquela aí. tabelinha dos prazos, falou de custas e processo recursal. Ah, massa. Pessoa completamente perdida. Tá no Seria a mesmo. conta. Elane está dizendo que a gente ia fazer um cantinho. Exato. Exatamente. Beleza, obrigada, gente. Foi mais porque eu dou aula de processo de prática, está tudo igual, tudo misturado. Então, ou vocês aprendem, ou vocês aprendem. Está tudo resolvido também. Bem, deixa eu testar aqui para ver se minha alegria é de pobre, dura pouco, ou vai ser uma alegria de rico. Olha, eu acho que vai ser uma alegria, ó, top, master top. Fala que prestou, galera. Fala aí para mim, que eu consegui replicar os slides agora. Vou contar o segredo. Sabe o que estava acontecendo? Como eu sou juíza leiga, eu uso muito o Firefox para fazer os votos e para lançar. Então, eu me acostumei a usar o Firefox para tudo. Acho que o Google fica boicotando o Firefox e no Firefox, simplesmente, os slides não replicam. Aí, de vez em quando, eu usava Google Chrome, quando eu já estava no Fire aberto, eu continuava usando, e aí, simplesmente, o Hangouts funciona, mas quando a gente vai compartilhar a tela, fica dizendo que não tem permissão, não é possível compartilhar e não informa nada. Aí, eu ontem, né, depois da aula de processo do trabalho, entrei em contato com a TI, eles ficaram de me dar resposta, mas professor Sandro, que é maravilhoso, e tem também essa formação, eu pedi, né, ajuda a ele me deu essa luz. E não é que é isso de verdade. Agora eu estou usando o Google Chrome e o compartilhamento de slide não tem nenhum tipo de restrição. Bom dia, Sofia, bom dia, Thay. Bom dia, as meninas que entraram aí depois. Eu só estava me atualizando no conteúdo que eu parei e nós falamos de depósito recursal. Eu vou só colocar aqui nos meus slides para fazer uma revisãozinha de 5 minutos. Enquanto isso, vocês vão pegar aí a máquina de calcular ou o celular para que a gente consiga fazer uns exercícios, né? Uns cálculos que eu já tinha anunciado na última aula. Só para fazer uma revisão, acho que todos vocês estavam presentes na aula passada, mas não custa nada a gente fazer sempre, né, uma relembrança do que a gente já falou, até porque eu acrescentei uns detalhezinhos nos slides, só que eu acho que eu acrescentei no de prática. Espera aí, que eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou copiar, vou abrir o de prática, vou copiar, porque eu estava fazendo para o de prática ontem à noite e não repliquei aqui no de processo. Então, eu faço isso em um minutinho só. Bom dia, Gê. Bom dia, fofa.
Só um segundo. É porque eu fiz um negocinho tão bonitinho. Aqui. Aí, quando a professora dedicada faz um negócio bonitinho, ela quer mostrar, né? Depósito recursal. Aqui. Eu quero isso aqui tudo. Então, eu vou pegar daqui e jogar para que se eu fizer isso, automaticamente você já enxerga. Deixe-me ver. Vocês conseguem enxergar a seguinte informação: depósito recursal e uns escritos mais ou menos assim. O valor a ser depositado serve como parte do crédito. Vocês enxergam essa tela? Sim? Ótimo. Então, deu super certo. Só para fazer, meus queridos, uma brevíssima revisão. Estamos aqui, já falamos de depósito recursal, você já sabe que o depósito recursal serve a título de garantia da execução. Então, para falar do depósito recursal, eu tenho que pensar sempre que esse valor vai ser depositado quando o sucumbente reclamado for condenado a pagar algo a alguém. Esse pagamento é o crédito do trabalhador. Então, quando a empresa quer recolher, aliás, quer recorrer, ela precisa, além de cuidar do pagamento das custas processuais, se atentar ao depósito recursal. Na aula de hoje, nós vamos estudar não só essas continhas, esses exercícios para você interiorizar bastante aí esse tema, mas eu também vou fazer questão de analisar a regulamentação do depósito recursal conforme CLT. Eu já tinha anunciado na semana passada que o depósito recursal ele está previsto no artigo 899. E eu vou fazer mesmo questão de ler o artigo na íntegra com vocês aqui, porque esse foi um artigo modificado pela reforma trabalhista. Então, eu vou pedir que vocês não estudem por livros antigos, eu sei que essa consciência vocês já têm, mas sobre esse assunto é muito importante estudar através de um livro da reforma, porque nós tivemos substancialmente mudanças, alterações, que se você estuda pela redação original do artigo 899, você vai perder aí metade do conteúdo de depósito, porque ele mudou substancialmente. E aí, para a gente já entrar com conteúdos novos e avançar na proposta de hoje, você pode me perguntar, mudou por quê? Bem, a reforma trabalhista tem uma visível finalidade de beneficiar o empregador. Isso é fato. Então, é uma visível proposta ou finalidade de facilitar ou de desonerar o empregador. Diante disso, é inevitável querer mudar a estratégia do depósito recursal. O depósito recursal sempre foi um dos grandes ônus do empregador na fase pós-sentença de recursos. Veja bem, nesse sentido, e sob um olhar tradicional, o depósito recursal torna a fase de execução uma fase extremamente elitista. E por que eu digo isso? Porque dentro de uma conversa que nós estamos tendo aqui, e partindo até para um parâmetro de conversa curta e grossa, na fase recursal, se a empresa quiser recorrer, ou ela tem dinheiro para realizar o depósito recursal, cujos valores máximos não são
insignificantes, afinal de contas, quase 10 mil reais, só para fazer depósito recursal, a depender do valor da condenação. É um valor de grande vulto, de grande monta. Então, ou a empresa tem dinheiro para fazer esse depósito, ou a empresa vai perder a oportunidade de ter a sentença reanalisada pelo juízo ad quem. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, veja, eu tenho uma situação em que as grandes empresas podem, é verdade, se valer da etapa recursal para procrastinar o feito, já que teriam dinheiro para fazer depósito recursal. Se você pensar, as instituições financeiras, o Bradesco, a Caixa Econômica, o Itaú, o que é 10 mil reais, aproximadamente, no momento de interpor recurso ordinário? É como se fosse R$ 1 para nós. Não tem, assim, um peso substancial na sua capacidade financeira alguma. Então, essas grandes empresas poderiam, inclusive, se valer das estratégias recursais para procrastinar o feito. Por outro lado, os pequenos empresários, as empresas que não têm essa estrutura financeira de grande porte, e considerando que o juiz também profere decisões que merecem reforma, porque o juiz, apesar de pensar que é Deus, não é não. Imagina um médio empresário, ele vê uma sentença que peca em um vício quanto ao seu mérito, teria toda a razão para recorrer, mas pode ter como grande obstáculo ou barreira o depósito recursal, porque se ele não tiver dinheiro para depositar, o recurso vai ser deserto, porque não cumpriu um dos requisitos de admissibilidade, que envolvem dinheiro, e, naturalmente, o juiz do ACOL nem vai dar seguimento ao recurso, vai negar seguimento, e ainda que o juiz do ACOL abra esse caminho, se efetivamente o depósito recursal deveria ser feito, mas não foi, a turma do Tribunal Regional do Trabalho certamente irá não conhecer do respectivo recurso ordinário. Então, perceba que, inclusive, na prática forense, essa conversa de depósito recursal é muito clara, objetiva e até matemática. O que é que a gente faz na prática advocatícia, forense? Vamos analisar o artigo 899, a reforma trabalhista, inclusive, para beneficiar determinados empresários, trouxe a possibilidade de pagamento do depósito recursal por metade ou até isenção do pagamento do depósito recursal, hipótese que antes da reforma trabalhista não existia, e pensando nesse sentido, a gente vai analisar que, na ótica forense da prática, se você não estiver dispensado de realizar o depósito e, porventura, não tiver dinheiro para fazer, recurso não conhecido. Simples assim. Ninguém vai ter pena de você. A lei vai trazer as hipóteses em que permite a isenção do depósito recursal. Beleza. Se você estiver enquadrado nessas hipóteses, que a gente vai ver já já, ótimo. Mas se você deveria fazer o depósito recursal e não fez, não tem perdão. Vai ter aí esse obstáculo e estará impedido ou impedida de ter a sentença judicial reanalisada pelo juízo ad quem. Ultrapassando essa ótica de prática forense objetiva, condicionada, portanto, à obediência das regras do depósito recursal, devo lhes dizer que na doutrina, nessa arte de pensar e discutir o direito, muitos doutrinadores invocam a inconstitucionalidade do depósito recursal em face de este instituto violar o acesso à justiça na sua mais perfeita forma. Violar o acesso à justiça na sua mais perfeita forma, porque pelo acesso à justiça eu não vou pensar só sob o olhar de propor ações, mas também de poder provocar toda a organização judiciária dentro daquela ótica
do devido processo legal. Então, se eu tenho um condicionamento de ou tenho dinheiro, ou não vou poder chegar ao duplo grau de jurisdição, não vou poder chegar ao TRT para rediscutir a sentença, nem tampouco ao TST, isso, sem sombra de dúvidas, pode representar, sim, para mim, um obstáculo, uma violação ao acesso à justiça. Se você for, inclusive, amante do direito do trabalho e até está propenso a seguir essa ciência para a sua vida advocatícia e profissional, você vai ter oportunidade, certamente, de investigar mais esse conteúdo, de ler mais informações pertinentes ao tema, e aí você vai ver essas digressões de diversos juristas sob o patamar, na verdade, sob a ótica tão somente doutrinária, para questionar a inconstitucionalidade. Agora, entenda muito bem o que eu estou falando. Eu estou separando doutrina de prática, porque na prática, não venha filosofar no processo, não, que você vai tomar porrada, o recurso vai ser deserto, e você vai para o Campo Grande chorar no pé do caboclo, você vai para qualquer lugar. Mas não adianta invocar nenhum espírito do direito, que ele não vai salvar a sua alma, nem a vida do seu cliente. Então, lá vem vocês dando risada. Ó, enquanto vocês não riem, eu continuo séria. Agora, quando vocês começam a rir de mim, aí eu me toco no que minha mente é capaz de dizer, aí eu falo, fazer o quê? Sim, deve ter professor que fica completamente sem graça, né, na frente da parede do computador, mas eu sou artista. Sua filha está perguntando o que é o pé do caboclo? Meu Deus, e agora? Explica como. Diz para ela que ela assistiu Moana, diz para ela que é uma estrelinha que parecido com aquela que acompanha a vozinha de Moana, aí ela vai entender. Pô, como é que eu me lembrei disso agora, hein, velho? Então, um beijo, princesa. Você é uma fofa. Mas não é. Moana é uma das princesas. Na verdade, ela não é uma princesa. Eu prefiro chamar de guerreira. Moana, eu sou fã de Moana. É uma das personagens da Disney que eu mais admiro. Moana, Merida, Malévola são as minhas três principais. E a Ana, porque a Elsa de Arendelle é muito princesinha, e quem me conhece sabe que eu não sou patricinha. Então, eu gosto muito mais das rebeldes, das meio que desastradas e desconcertadas ou guerreiras, tem muito mais a ver comigo, tá? Diz para tua filha também, Lili, que pode ser aqueles espíritos ou energias do filme A Vida é uma Festa. Esse filme é bala. Quem puder assistir, assista. A Vida é uma Festa. Eu chorei do início quase ao fim do filme. É muito legal. Assistam esse filme. Mas vamos voltar aqui. Já fiz essas separações entre a teoria e a prática. Voltando um pouquinho para assista, tá? Já testou aí que esse filme é bala, assista Beta, é um filme para crianças, mas com uma visão linda da espiritualidade, do simbolismo de vida e de passagem, né, dessa vida para uma outra, é muito legal. Mas vamos lá. Separamos aqui o significado prático do depósito recursal e também as digressões doutrinárias, teóricas do depósito recursal. Considerando que eu comecei a aula já com essas digressões teóricas, eu vou inverter um pouquinho a minha pauta, vou ler logo tudo do artigo 899 da CLT, e depois a gente só vai para a parte de cálculos, e aí eu passo para os informes sobre a nossa prova,
sobre o estudo dirigido, que eu não postei de propósito, e aí a gente segue para deixar vocês bem esclarecidos. Até porque nós temos a prova daqui a 15 dias, semana que vem é o último dia antes da prova, então já falo dessa parte, né, da nossa vida acadêmica, no final, porque pode acontecer de algum aluno estar atrasado para assistir a aula, então a gente fala isso em breve. Fazendo aqui essa revisão teórica, o que você já sabe é que o valor a ser depositado a título de depósito recursal não serve como custas para cobrir as despesas do processo, mas sim como parte do crédito do trabalhador ou crédito integral desse trabalhador reclamante. O depósito recursal se apresenta como um instrumento, portanto, de garantia parcial ou total da execução. E esse valor é depositado judicialmente, fica lá numa conta vinculada ao juízo e é corrigido pelos mesmos índices da poupança. Também já te apresentei os valores máximos para depósito recursal, tanto quando o momento processual for de interposição do recurso ordinário, quanto para recurso de revista, recursos de embargos ao TST, recurso ordinário e recursos em ações rescisórias. Estou muito lembrada que nós ainda não estudamos esses recursos em espécie. Então, é que eu primeiro estou cumprindo aí essa ordem temática para requisitos de admissibilidade, e no nosso retorno, depois da V1, a gente fala desses recursos em espécie. Eu incluí aqui o que eu tinha colocado na minha louça itinerante, eu coloquei aqui no Data Show, no PowerPoint. E aí, eu, na verdade, destrinchei em duas tabelinhas. A primeira tabelinha é essa aqui, ó, que você está vendo aqui em cima, e você já tem isso no seu caderno. Se o valor da condenação for menor do que o teto, aí você olha aqui para baixo, aliás, para o lado. Se o valor da condenação for menor do que o teto, deposite o teto. Se o valor da condenação for maior ou igual ao teto, deposite o valor do teto. Já já a gente pratica isso aqui. E aí eu também fiz questão de fazer uma outra tabelinha, que é essa que eu vou te demonstrar com mais concretude nos meus exercícios. É que eu vou fazer depósito recursal para os diferentes recursos, desde que eu ainda não tenha garantido totalmente a execução. Não é assim, a cada recurso que passa, eu vou fazer o depósito do teto, não, porque se eu fizer isso, pode acontecer que eu, ao final, deposite mais do que o valor da condenação, e o próprio direito civil te diz que o devedor não pode sofrer penhora ou constrição no seu patrimônio em um valor superior à sua dívida. Então, já já você vai entender melhor o que é essa segunda tabelinha aqui, ó. Se o valor da condenação remanescente for inferior ao teto, deposite também o valor dessa condenação. Naturalmente, dessa condenação remanescente. Vou até completar aqui para ficar massa. E se o valor da condenação remanescente for igual ou superior ao teto, deposite o teto. Já já a gente evidencia os exercícios, não quero falar deles agora, porque já que eu comecei a aula, essa pegada teórica, vou cumprir tudo de teoria, depois a gente volta. Estou aqui a transcrever o artigo 899 da CLT. Essa, naturalmente, é a redação em vigor. Os recursos serão interpostos por simples petição, então aqui tem a demonstração do efeito meramente devolutivo do recurso, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Vamos falar disso depois dos recursos em espécie, para a gente não bagunçar demais a ordem. Parágrafo 1º. Sendo a condenação de valor até 10 vezes o salário mínimo regional nos dissídios individuais, só será admitido recurso, inclusive o extraordinário, mediante o prévio depósito da respectiva importância.
transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento automático da importância do depósito em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz. Nos exercícios vocês vão ver essa evidência, que é exatamente aquela minha primeira tabelinha. Se o valor da condenação for inferior ao teto, deposite o valor da condenação. Agora, detalhe, eu falei na aula passada que o juiz, mesmo verificando que o recorrente sucumbente realizou o depósito recursal, o juiz não vai liberar automaticamente esse valor para o reclamante, não. Vai aguardar o trânsito em julgado até por prezar pela segurança jurídica. Imagina, se eu tenho a oportunidade de recurso, pode acontecer que a turma possa reformar na íntegra a decisão recorrida, inclusive decidir em um olhar completamente oposto. Então, eu posso ter uma reclamação trabalhista que a sentença do juiz entendeu por ser parcialmente procedente e a turma do TRT, ao analisar o recurso, reformar para improcedência. Aliás, isso acontece em qualquer lugar, nos juizados especiais, isso acontece na Justiça Comum Estadual, na Justiça Comum Federal, enfim, é uma possibilidade que o devido processo legal na etapa recursal nos dá. E aí imagina que insegurança jurídica e que violação ao direito de propriedade o Poder Judiciário estaria a oportunizar se logo que fosse realizado o depósito recursal, o juiz liberasse o valor em favor do reclamante. Aí, o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o recurso, decide por reformar para a improcedência da ação. Como é que o reclamante devolve o dinheiro? Então, isso seria uma providência irresponsável, diligenciada pelo Poder Judiciário. Então, o depósito recursal será realizado, ficará sob a guarda, a tutela do juiz. Então, o depósito é feito através de conta judicial, vinculada ao juízo, portanto, e só vai ser liberada por meio de alvará judicial após o trânsito em julgado, que é um momento do processo que não mais se discute o mérito da decisão. Então, eu alcanço a coisa julgada e a impossibilidade de desconstituir aí esse trânsito em julgado da respectiva decisão. Agora, olha a minha segunda parte da tabelinha aqui, ó, a segunda parte, ela está consubstanciada pelo parágrafo 2º. Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que for arbitrado para efeito de custas pela junta ou juiz de direito até o limite de 10 vezes o salário mínimo. A doutrina repugna esse trecho para efeito de custas, porque o legislador usou aí custas no sentido de dispêndio, de ônus do empregador. Por favor, não confunda com custas processuais, que não tem nada a ver. E note que o artigo 899 sempre vem falando assim, num valor até 10 vezes o salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.045, a 10 vezes alcançaria aí 10.450, mas você sabe que não é esse o valor teto do depósito recursal, porque o valor fica a cargo do TST, e vocês já viram desde a semana passada que uma instrução normativa, uma resolução, todo ano publica e atualiza esses valores tetos do depósito recursal. Inclusive, só para relembrar, eu te disse que a vigência do depósito recursal é de 1º de agosto de um ano até 31 de julho do outro ano. Tanto é que aqui nessa telinha, ó, você enxerga aqui na segunda coluna. Na verdade, essa resolução que eu estou a tratar foi publicada no dia 12 de julho do ano passado, com início da vigência 1º de agosto de 2019, e esses valores vigorarão até 31 de julho agora, de 2020.
Lá entre 10 e 15 de julho, se você tiver curiosidade para tanto, joga no Google valores atualizados do depósito recursal. Você já vai ver outros valores, agora não vai, tecnicamente, ultrapassar os 10 vezes o salário mínimo vigente no país, por ordem da regulamentação disponível no artigo 899. Seguindo, parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Eu te disse isso agora há pouco, né? Então não tem nenhum tipo de consideração superior a fazer, só para justificar, porque eu saí cortando aí algumas coisas para não prejudicar muito os meus slides, mas eu não coloquei o parágrafo 3º porque ele foi revogado, acabei deixando aí a informação do parágrafo 5º revogado também, mas só para você entender por que eu pulei. Pulei porque não tem propriamente um conteúdo a ser tratado diante da revogação do dispositivo. Seguindo, parágrafo 6º. E aí, só para que vocês possam entender, talvez vocês não estejam aí com a legislação, eu te aponto todas as informações que foram modificadas pela reforma, eu vou apontar para você já, embora, se você estiver me acompanhando pelo site do Planalto ou por um VEDMECO, você sempre vai ver, assim, no final de cada dispositivo ou parágrafo, se foi alterado ou não pela reforma trabalhista. Eu, a título de observações, os mais importantes eu coloquei em rosa, mas não porque foram alvo de reforma trabalhista. Eu aponto para você na sequência. Parágrafo 6º. Quando o valor da condenação ou arbitrado para fins de custas exceder 10 vezes o salário mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor. Eu detesto essa história de custas, porque fica parecendo que são custas processuais. Esqueça isso e pense assim: se o valor da condenação for superior ao valor do teto do depósito recursal, deposite o teto. Parágrafo 7º. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a, no máximo, 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Eu vou estudar com você, depois, né, da V1, as hipóteses de cabimento de cada um dos nossos recursos. Mas só para você entender aqui que eu estou lendo, a única hipótese de cabimento para que nós possamos nos valer do agravo de instrumento é na hipótese de destrancamento do recurso. O que é isso? E aí até uma rima, já ensinei para os meninos e meninas que fazem prática, né? Contra negativa de segmento, cabe agravo de instrumento. Negativa de segmento, agravo de instrumento. O que é isso? É que se você for pensar na pirâmide do processo do trabalho, que representa ali a organização judiciária trabalhista, olha, eu não coloquei isso nos slides, isso aqui é coisa de desocupada, né? Você ficar nos slides fazendo pirâmide e desenhando. Eu realmente não cheguei nesse nível de desocupação. Eu quero alcançar um dia, mas não cheguei não. Enquanto isso, vai aqui para minha louça itinerante. Bem, os dissídios individuais são tramitados em uma das varas do trabalho. Aí o juiz do trabalho profere sentença. Se eu estiver resignado com a decisão do juiz, eu vou interpor recurso ordinário. Quem vai julgar esse recurso ordinário, sem sombra de dúvidas, é o TRT. Só que você acabou de ver aí, no artigo 899, caput, que os recursos são interpostos por simples petição. Então, isso significa que nós vamos interpor o recurso ordinário aqui, ó,
protocolando na mesma vara do trabalho cujo magistrado proferiu a decisão. Esse magistrado, juízo ACO, fará o primeiro juízo de admissibilidade. Não vai poder se intrometer no mérito. Não cabe ao juízo ACO analisar mérito da sua decisão. Mas ele vai verificar se o recorrente cumpriu os requisitos de admissibilidade. Se sim, e aí pense ficticiamente na minha carinha feliz, se o juízo ACO entender que o recorrente cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, esse juízo vai, antes de encaminhar os autos ao TRT, ele vai intimar o recorrido para querendo, em igual prazo, no RO, 8 dias úteis. Esse recorrido, se quiser, vai apresentar contra-razões de recurso ordinário. E só depois dessa diligência toda realizada no juízo ACO, agora sim, o juízo ACO dará mesmo esse segmento e encaminhará os autos ao TRT. Entretanto, e em sentido contrário, se eu tiver uma hipótese em que o juízo ACO verifica que algum requisito de admissibilidade não foi preenchido, o juízo ACO negará seguimento. E aí essa negativa de seguimento será impugnada, né, combatida através do agravo de instrumento. Zé pergunta, professora, cabe pedir algum tipo de retratação ou apenas a interposição do recurso? Olha, uma simples petição requerendo esse juízo de retratação pelo juízo ACO não vai suspender o prazo do seu recurso, nem interromper a contagem do prazo. Então, não que não possa o juízo ACO se retratar, sabe, Zé? Claro que ele pode, mas eu estou pensando, diante da minha experiência advocatícia, e considerando principalmente que as interposições recursais na Justiça do Trabalho são muito curtas, então, exceto o recurso extraordinário, que tem prazo de 15 dias, imagina, a sentença sai publicada ontem, aí hoje eu até peço o juízo de retratação, é muito difícil que o juiz, antes de 8 dias, consiga apreciar isso. E como o prazo não para de contar, se eu ficar esperando na janela, vendo essa vida processual passar, vai alcançar a coisa julgada, porque o meu prazo para interposição de recurso continua aí sendo computado, e o que eu não posso é perder essa oportunidade de recorrer. Então, entendi, professor. Desculpa interrompendo, é só assim, naquele texto que a gente faz quando vai fazer a peça de recursal, é só para saber se quando eu faço o pedido, se ali também cabe eu pedir retratação, porque na hora que ele for fazer, ele for aceitar ou não, se ele entendeu, conseguiu entender o que eu estou perguntando? Entendi. A sua pergunta, ela, embora teoricamente possa acontecer, na prática isso não acontece não, vou explicar por quê. Na verdade, o juízo de retratação ganha muito mais espaço na fase de embargos de declaração, porque nos embargos de declaração, o próprio juízo ACO analisa a sua própria decisão. Agora, considerando que você já interpôs o recurso ordinário, essa estratégia processual retira do juiz a análise do mérito. Me valendo daquele ditado popular, cada um no seu quadrado, se nós interpomos recurso ordinário, o juiz não vai poder analisar o mérito, vai analisar tão somente o juízo de admissibilidade. Agora, se você, antes do recurso ordinário, faz embargos de declaração, aí, meu amor, você oportuniza que o juízo se retrate. Inclusive, essa é a melhor estratégia, Zé, e sua pergunta foi massa, por quê? A oposição dos embargos de declaração faz, sim, interromper o prazo para o recurso ordinário. Bom dia, Marcondes. Então,
a oposição dos embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo para o RO. E aí, então, o que é que você faz? Você faz os embargos de declaração, inclusive requerendo juízo de retratação, o próprio juiz, o ACO, vai julgar os embargos. Se ele acolhe isso e se retrata, show de bola. Se ele não faz isso, você não tem prejuízo em relação à interposição do recurso ordinário, porque os embargos interromperam o prazo para a interposição do RO, ok? Massa a sua pergunta, porque me fez, inclusive, contextualizar essas estratégias processuais. De nada, meu querido. Bem, voltando aqui para a leitura do artigo 899, você já percebeu que o agravo de instrumento acontecerá nas hipóteses em que o recorrente tenta destrancar um recurso interposto por ele, que teve, digamos assim, obstáculo quanto ao seu segmento pelo juízo ACO. Eu acho que eu falei na aula de prática, não me lembro se eu falei aqui, mas, por favor, não confunda os termos técnicos de segmento com conhecimento do recurso. Segmento, isto é, negar segmento ou dar segmento, é um termo técnico utilizado tão somente pelo juízo ACO. Então, quando você interpõe um recurso, o juízo ACO, ao fazer análise dos requisitos de admissibilidade, vai dar segmento ou negar segmento. O juízo ACO não vai poder usar a terminologia conhecer ou não conhecer. Essa terminologia é típica e exclusiva do juízo ad quem. Então, em uma das turmas do TRT, no julgamento desse recurso ordinário, assim como de quaisquer outros recursos que cumpram o duplo grau de jurisdição, em que pese o juízo ACO já ter feito a análise dos requisitos de admissibilidade, esta pré-análise, ou primeira análise, não vincula o juízo ad quem. Então, apesar do juízo ACO ter dado seguimento ao recurso, nada obsta do juízo ad quem, ao fazer o seu juízo de admissibilidade, entender por um descumprimento em um dos requisitos de admissibilidade. Se o juízo ad quem perceber, por exemplo, que o recurso foi deserto, porque o valor depositado a título de depósito recursal foi errado, o tribunal vai usar a terminologia recurso não conhecido. O tribunal não vai conhecer do recurso, ok? Não confundam essas terminologias. Segmento é ato judicial típico do juízo ACO. Conhecimento do recurso é ato processual típico do juízo ad quem. E aí, caso o juízo ACO negue seguimento ao recurso, impeça, portanto, esse traslado, caberá para destrancar esse recurso o agravo de instrumento. E o teto para depósito recursal é metade do teto do depósito recursal do recurso que se pretende destrancar. É muita palavra no seu juízo para ficar na teoria, mas já eu vou para a prática e você vai desmistificar todas essas informações. Parágrafo 9º. Parágrafo 9º e parágrafo 10º, eu fiz questão de grifar, porque foram parágrafos inseridos pela Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, e que não tinha precedentes anteriores na CLT. Então, essas duas informações são inéditas. Deixa eu lhe contar uma história. Uma vez, eu estava no núcleo de prática jurídica e com a turma de prática, nós atendemos uma cliente. Essa cliente era empregadora doméstica, tinha chegado lá no núcleo porque a sua ex-empregada doméstica ajuizou uma reclamação trabalhista contra ela. Era uma moça de classe média baixa,
que, inclusive, pagava a empregada doméstica menos do que um salário mínimo, não tinha carteira de trabalho assinada, a empregada doméstica, e essa moça ainda teve o azar de despedir a empregada doméstica sem justa causa, é verdade. Simplesmente a mulher estava sacaneando a empregadora até a alma, faltava um dia, ia outro, naquele corpo mole, né, fazendo coisas erradas, mas não houve propriamente a falta grave que culminasse na despedida por justa causa. A empregadora não suportou mais, pagou os direitos dela. Agora, os direitos todos errados, né, gente? Porque assim, vamos imaginar, na época o salário mínimo era R$480, aí ela pagava 350. Então, ela pagou, entre aspas, correto, conforme ela pagava mensalmente. Então, ela pagou aviso prévio no valor de R$350, férias proporcionais, tendo como base R$350. Mas em que pese esse pagamento tenha sido feito, foi equivocado porque a empregada doméstica sempre teve que ganhar no mínimo um salário mínimo, então caberia à empregadora pagar diferenças salariais e todos os reflexos dessas diferenças salariais nessas verbas rescisórias e no direito de férias, 13º, enfim. Foi, inclusive, uma época que nem tinha lei complementar 150, nem tinha E-Social, nem tinha direito de FGTS. Só que a empregadora chegou lá no núcleo desesperada, porque recebeu a reclamação trabalhista, e a maior bomba que você pode imaginar foi que a empregada doméstica estava grávida quando foi despedida. E aí você se lembra de trabalho 1, que a gravidez confere estabilidade provisória no emprego, e aí essa empregadora estava ferrada de corpo e alma, porque certamente a Justiça do Trabalho iria condenar ou a reintegrá-la no emprego ou a uma indenização substitutiva, fora tudo que eu acabei de falar, né? Diferença salarial, não sei o quê. E foi exatamente isso que o advogado da empregada doméstica pedia tudo. Só que foi num tempo depois de 2012 e antes de 2015. Então, era um tempo que a empregada doméstica já tinha direito a horas extras, caso realizasse horas suplementares, mas não tinha o E-Social. E aí a maior revolta da empregadora, na verdade foram duas. Revolta que ela não sabia que estava grávida, e eu fui logo dizendo a ela que não tinha como salvar esse pedido. Impossível. Está na lei e não tem conversa. Aí ela questionou muito, aborrecida, não comigo, mas com o sistema, que como assim ela ia ser punida se ela nem sabia que a mulher estava grávida? Se ela soubesse, ela não tinha despedido? Pois é, mas a súmula 244 do TST não perdoa. A gravidez é uma informação de conteúdo íntimo e a empregada não tem a obrigação de dizer, mas ainda assim lhe é garantida a estabilidade provisória. Então aí, meu filho, você pode chorar em qualquer pé de caboclo, já que eu já usei essa terminologia hoje, que nenhum santo vai resolver. Massa. Mas a outra revolta era, doutora, pelo amor de Deus, ela não fazia hora extra. Não tem pé, nem cabeça esse argumento jurídico. Aí pense, fazer essa contestação já foi difícil pra caramba, né? Porque ela está toda errada, eu não sou milagreira, advogado não existe para fazer milagre, eu já fui com ela na conversa, olha, não tem possibilidade de acordo não, minha senhora, algum dinheiro para a gente tentar dividir aí em 300 mil vezes, porque eu não vou conseguir lhe salvar em nada aqui, exceto as horas extras, talvez, a depender, se tiver testemunha, né, a cilada que ela pode, né, fazer, se tiver as coligadas da vizinhança para dizer que saía tarde e tal, você não tem, como vai provar? Ela pode ter razão sem ter, na prática, realizado hora extra. Aí, tudo bem. Para resolver, para resumir, sentença de condenação, claro. E aí, eu me lembro que, na época, a condenação foi assim, R$8.000. Mas, para a empregadora doméstica, era um absurdo de dinheiro. Era como se fosse assim, ela pagava 350 a empregada doméstica dela, mas ela ganhava R$1.000. Então, pagar R$8.000 só para aquela mulher
ela não tinha de jeito nenhum, de nenhum jeito. Aí, quando a gente... era de 8 mil tudo. Era porque era numa época, imagine, quando o salário era, sei lá, R$ 480, isso daí tem um tempão, nem sei quando foi. Mas, quando saiu a sentença, eu liguei para ela, vinha no núcleo aqui. Aí ela, desesperada, não tem como recorrer não, não tem como recorrer não. Aí eu fui dizer para ela, tem, mas não tem não. O que é isso? Na utopia do direito tem, vou fazer recurso ordinário. Mas não tem não, porque ela não vai ter o dinheiro do depósito recursal. Na época, sei lá, o depósito recursal era 5 mil e alguma coisa, nem sei, mas o fato é que ela não tinha nem metade do valor, ela não tinha. E como o valor da condenação na época era maior do que o limite do depósito recursal, e não existia essa regra do artigo 899, parágrafo 9º, né, oitavo, na verdade, que eu vou ler, desculpa, 9º, que eu vou ler para você, não teve salvação. Eu tive que dizer para ela, bem, teria, mas eu tinha que ter aí um depósito, a senhora tinha que fornecer aí um depósito de R$ 5.000. E naquela época, pessoal, ainda que ela fosse agraciada pela justiça gratuita, ainda que o sucumbente fosse agraciado pela justiça gratuita, a justiça gratuita não livrava o depósito recursal. Não livrava, porque naquela época, antes da reforma trabalhista, o entendimento era o seguinte: custas é para uma coisa, depósito recursal é outra. Custas é para prover despesas do processo. Depósito recursal é para garantir o dinheiro do reclamante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a isenção das custas pela gratuidade da justiça não vai afetar o depósito recursal. Você pode ser isento das custas, mas vai pagar depósito recursal. E aí eu tive que dizer para ela que não adiantava nada eu fazer um recurso, perder meu tempo, se o recurso ia ser considerado deserto, porque ela não tinha nenhum valor para realizar esse depósito recursal. Mas note que a reforma trabalhista mudou completamente essa situação concreta. E se esse mesmo caso fosse agora, eu não ia conseguir livrar essa empregadora doméstica do depósito recursal, mas o valor do depósito seria reduzido à metade. Veja só, parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais. Estou em aula, eu te ligo depois. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o valor do depósito recursal será reduzido à metade para essas pessoas, entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, ME e EPP. Para você gravar, grave assim: entidades sem fins lucrativos e empregadores domésticos, e aqueles que são protegidos pela Lei Complementar 123, aqueles tratamentos favorecidos diferenciados, MEI, ME e EPP. Então, grave: MEI, ME, EPP, entidades sem fins lucrativos e empregadores domésticos. O teto do depósito recursal vai ser reduzido à metade. Vou fazer exercícios já sobre isso tudo. Parágrafo 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Não está aqui na CLT, mas está na Lei 11.101 de 2005, que também as empresas que tiveram falência decretada são isentas do depósito recursal. Então, só para complementar, poderia estar expresso aqui, não está, mas está na Lei 11.101. Ok, gente? Então, são isentas. As entidades filantrópicas, por favor, não confunda, pelo amor de Deus, entidades sem fins lucrativos com aquelas entidades que são sem fins lucrativos, mas que são qualificadas como entidades filantrópicas. Se tiver esse olhar de filantropia, porque toda filantropia é sem fins lucrativos, mas tem essa qualificação, digamos assim, mais
digamos, privilegiada, porque, sendo entidade filantrópica, estará isenta do depósito recursal. Da mesma forma que os beneficiários da justiça gratuita, que não tinham esse privilégio antes da reforma trabalhista e passaram a ter. E as empresas em recuperação judicial, que também não tinham esse privilégio. Além disso, também a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade prevista no parágrafo 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. São formas alternativas para permitir que, se o sucumbente não tiver dinheiro em espécie para realizar o depósito recursal, possa fazer ou por contrato de fiança bancária ou por uma espécie de seguro, caução, né, judicial. Ok, gente? Assim, eu finalizo a parte teórica do depósito recursal, mas vamos para alguns exercícios práticos. Quero todo mundo aí com a máquina de calcular ou o seu celular em mãos. Bruna. Oi. Ô, amor, perdão. Antes de você começar os cálculos, deixa eu só Sim. tirar uma dúvida Diga. sobre os pressupostos de admissibilidade. Perfeito. O juízo ad quem também pode fazer lá na frente, não é isso? Ele vai fazer. Aqui, ele vai fazer de qualquer forma. Eu vou ter 2 juízos de admissibilidade. Pronto. O primeiro, Beleza. pelo juízo ACO, que vai dar seguimento ou negar seguimento, mas se o juízo ACO dar seguimento a esse recurso, quando o recurso chega no juízo de quem, ele vai ter que fazer o segundo juízo de admissibilidade. Ok. Perfeito. Ok, amor. Isso Obrigada. mesmo. Nada, minha querida. Obrigada. Alguém tem dúvida até aqui sobre algo, gente? Podem perguntar, por favor. Porque aí, sem dúvidas, a gente segue para os exercícios. Com dúvida, a gente tira mais um pouquinho. Não tem nada. A minha proposta do exercício é o seguinte. Vamos imaginar que a empresa tenha sido condenada a pagar R$7.000 por sentença. Nesse exemplo, até vou ser um pouquinho mais rápida, porque sei que foi o mesmo valor, inclusive, que a gente tratou na aula de prática, mas alguns aqui não fazem prática, então quem já ouviu esse exemplo, vamos esperar. Só vou dizer que foi 7.000, podia dar outro valor, porque eu acabei colocando nos slides aí, para que vocês não fiquem tão perdidos. Coloca no slide uma coisa, fala outra, é confuso para você que está estudando pela primeira vez. Então, no meu exercício do slide, o primeiro exemplo a empresa foi condenada a pagar R$7.000. Pouco importa aqui se essa sentença é uma sentença líquida ou ilíquida, não interessa. O que interessa foi condenada a R$7.000. Primeira coisa que você tem que verificar. Essa empresa que quer interpor o recurso ordinário tem alguma tratativa diferenciada para pagar depósito recursal pela metade ou nem pagar? Então, é entidade sem fins lucrativos? É ME? É EPP? Se fosse outro exemplo. É MEI? Empregador doméstico? Se sim, os tetos dos depósitos serão metade do valor real. Se não, bora lá. É entidade filantrópica? É empresa em recuperação judicial? Foi um empregador, de qualquer forma, agraciado pela concessão da justiça gratuita? Se sim, não vai pagar o depósito recursal, vai fazer uma preliminar de mérito no recurso para deixar muito claro que não houve o recolhimento do depósito recursal, porque se trata de recorrente, por exemplo, entidade filantrópica, e pelo parágrafo 10º do artigo 899, esta entidade está liberada, dispensada da realização do depósito. Mas considerando que, nesse meu primeiro exemplo, eu não quero tratar desses casos particulares, vamos considerar, então, que esse recorrente vai ter que fazer depósito recursal. Claro que ele vai ter que cumprir todos os requisitos de admissibilidade. Não adianta fazer depósito recursal e descumprir algum outro. Então, tem que interpor o recurso ordinário no prazo de 8 dias, é verdade. Vai ter que fazer depósito das custas processuais, e esse depósito é no valor de R$140. Como achei R$140? 2% de 7.000.
2% de 7 mil é R$140. Só que esse valor eu não vou computar aí nada para depósito judicial. É um valor à parte de custas processuais. 2%, porque essa é a previsão do artigo 789 da CLT, Sofis. Revise esse texto. O artigo 789 da CLT indica que as custas serão calculadas a 2% do valor da condenação, sendo o mínimo de R$10,64 e, no máximo, 4 vezes o teto estabelecido para a RGPS. Beleza. O 899 não fala de custas, por isso que eu não gosto da redação do 899, porque ele usa a palavra custas e te atrapalha. Não tem nada a ver com as custas processuais que estão no 789. É diferente. Então, considerando que a condenação foi 7 mil, eu quero interpor recurso ordinário, farei isso no prazo de 8 dias úteis, também no mesmo prazo eu vou ter que comprovar o pagamento de R$140 de custas, e eu vou ter que fazer o depósito recursal no valor de R$7 mil também. E assim eu garanti totalmente a execução. Por que R$7 mil? Porque aquele valor de R$ 9.828,51 não é um valor fixo, é um valor máximo. E eu já te ensinei que se o valor da condenação for inferior ao teto, deposite o valor da condenação. Ok, gente? Segundo exemplo aí na tela para você, eu tenho R$40 mil. E o terceiro exemplo, a título de depósito recursal também, eu coloquei condenação R$20 mil. Já vou trabalhar com esses dois exemplos em concomitância, que não interessa se 20, 40 mil reais ou 400 mil reais, mas se o valor da condenação for superior ao teto, eu deposito o teto. O que vai mudar aí é o meu pagamento das custas, porque 2% de 40 mil reais é 800 reais, 2% de 20 mil reais é 400 reais. Vai diferenciar as custas, mas para depósito recursal, eu vou fazer o depósito, em ambos os casos, no valor do teto, R$ 9.828,51. Tudo ok até aqui, meus amores? Tem dificuldade nenhuma. Só que nem tudo é tão simples assim, né? Estávamos na velocidade 1, agora nós vamos avançar um pouquinho para a gente crescer aí esse entendimento. Se você quiser copiar, copie. Se você não quiser, só preste atenção, porque eu vou trazer agora um outro caso. Eu vou dizer o seguinte: você, advogado ou advogada trabalhista, foi procurada por uma empresa, até já era advogado dessa empresa nesse processo trabalhista. O fato é que a sentença condenou a empresa a pagar R$40 mil e a empresa se valeu nessa fase recursal. Copie isso aí, viu, amor? Só a sequência, para você entender meu exemplo. Se valeu na fase recursal, na ordem dos seguintes recursos: embargos de declaração, recurso ordinário, embargos de declaração de RO, recurso de revista, agravo de instrumento de recurso de revista. Misericórdia, meu pai. De novo, a empresa, sendo condenada a pagar R$40 mil, se valeu sucessivamente, nesta ordem, dos seguintes recursos. Vou escrever aí para facilitar. Primeiro foi embargo de declaração, depois foi recurso ordinário, aí a turma do TRT julgou o recurso ordinário, só que a empresa achou que houve omissão, ou obscuridade, ou contradição, fez embargo de declaração de recurso ordinário. Não teve jeito, não salvou a intenção dele, manteve, sei lá, a decisão do juiz, a empresa fez recurso de revista. Aí o tribunal
negou segmento à revista. A revista é analogamente, meus queridos, eu ainda vou estudar, mas para você entender, é analogamente o seu recurso especial. Na pirâmide da organização judiciária da Justiça Comum Estadual, você tem varas, TJ e STJ, não é assim? Aí, evoluindo aí nos juízos, você tem da sentença do juiz da vara civil, cabe apelação, depois vai caber recurso especial para o STJ, apelação para o TJ e recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o Supremo. Ok. A analogia para o processo do trabalho é assim: não temos apelação, temos recurso ordinário. Não temos recurso especial, temos recurso de revista. Então, o recurso de revista vai ser apreciado pelo TST. TST. Se eu quisesse aqui aproveitar o meu papelzinho que eu estou, eu já posso fazer assim, ó. Ó. Recurso ordinário, que vai ser apreciado pelo TRT, e daqui para da decisão que julga o RO, recurso de revista para o TST. Se ninguém interpôs RO, não cabe falar em recurso de revista. Já, aliás, eu acho que não vai dar tempo não, porque eu quero falar de outras coisas, mas eu tenho uma historinha brilhante, bárbara. Até eu sou fã da minha própria historinha, mas acho que eu só vou poder contar para vocês depois da nossa V1, em face do tempo. Eu quero que você enxergue, então, essa sequência. Sentença, a empresa entendeu que houve omissão, interpôs recurso, interpôs embargos de declaração. O próprio juiz da vara do trabalho julgou os embargos de declaração e rejeitou. Não mudou nada a vida aí da empresa. Aí a empresa interpôs recurso ordinário. Quando interpôs recurso ordinário, tudo certinho, beleza, o juiz, o ACOL, deu seguimento, intimou o recorrido que apresentou contra-razões do recurso ordinário e encaminhou os autos para o TRT. O setor da distribuição do TRT distribuiu esse recurso por sorteio, caiu na segunda turma recursal, né? Segunda turma do TRT. A segunda turma decidiu, julgou esse recurso ordinário e conheceu do recurso, porém negou o provimento, mantendo na íntegra a sentença do juízo ACOL. Só que, para a empresa, houve uma contradição no julgamento do recurso ordinário. E, por isso, a empresa interpôs embargos de declaração do RO. Quem vai apreciar aqui esses embargos de declaração é Thaís. Na verdade, o juiz relator do tribunal, na verdade, o juiz relator daquela turma do Tribunal Regional do Trabalho. Imagine que rejeitou, não acolheu de novo os embargos de declaração em RO. E aí a empresa se valeu do recurso de revista. Claro que a gente vai estudar as hipóteses de cabimento na íntegra de cada um dos recursos desse, mas eu estou dando esse exemplo porque eu quero tratar ainda de depósito recursal. E a minha pergunta é o seguinte: quais os valores a serem dispendidos pela empresa recorrente nesta sequência de recursos? Hipótese número 1, considerando que a condenação dela foi 7 mil. Hipótese número 2, considerando que a condenação dela foi 40 mil. Hipótese número 3, considerando que a condenação dela foi 20 mil. Entenderam meu exemplo por enquanto, meus amores? Massa, vamos lá. Já para ir matando aí essas charadas. Embargos de declaração não requisitam depósito recursal. O que foi, Sofis? Começou a complicar, não foi, Inha?
Ô, Inha, ô, Inha, tu tava pensando que era só aquele beabá de bebê? Ô, Jesus, acha que era só aquilo? Você bota logo 9.000 o teto? Tudo bem. Vai, óbvio, porque recurso de revista vai ser deserto em algumas situações. Bota misericórdia louca. É Calma. porque eu tô na cabeça porque que tem que ser o teto, entendeu? Mesmo que tenha sido a condenação de 7.000. Não, Ai, não sei, tô tire de louca. sua cabeça. Você é doida de pedra. Não é assim, não. Olha só. Ai, Jesus. Pronto, deixa eu só Isso, falar uma coisa aqui. Se você botar um negócio desse na prova, eu vou ficar louca, louca. Porque eu não tu vai sei fazer ficar conta. louca. Vou. Vai ficar. E eu que achava que tu já era. Agora vem cá, aqui para nós, sem contar ninguém. Tu acha que eu vou colocar ou não? Hein? Eu não vou colocar, não. Eu só estou aqui gastando meu tempo, porque não tem nada o que fazer. Então a gente fica falando isso. Eu já até deixei de apelar para o direito, já estou na matemática, não vou botar isso na prova de jeito algum. Eu vou colocar na prova de processo e de prática, viu, Inha? Toma juízo. Tu acreditou, foi? Tu esqueceu como eu sou? Assim, tá bom. Mas, apesar de você estar com esse medinho agora, quando eu acabar de ensinar, você vai dizer, bota na prova, bota na prova. Porque quem aprender não erra nunca na vida. É fácil, gente. Vamos com calma. Voltando aqui. Olha a minha situação. Eu vou explicar passo a passo. Tenha fé em Jesus que eu vou dizer tudo direitinho. A minha sequência foi embargos de declaração, RO, depois embargos de declaração de RO, recurso de revista e agravo de instrumento da revista. Na verdade, eu fiz agravo de instrumento da revista, porque quando a empresa interpôs do recurso de revista, o tribunal negou seguimento ao TST e, para destrancar esse recurso, a gente teve que fazer agravo de instrumento da revista. Primeira dica, embargos de declaração não requisitam depósito recursal. Não tem depósito recursal em embargos de declaração. Está dispensado. Então, você já vai colocando aí que embargos de declaração e embargo de declaração de RO, não tenho que me preocupar com depósito recursal. Não quero falar de custas agora, só vou falar de depósito recursal. Qualquer coisa, depois a gente coloca as custas. Porque as custas não se confundem com depósito recursal, você não vai fazer nenhuma conta das custas colocando dentro do depósito recursal. Já já você vai entender. Então, embargos de declaração não requisitam depósito recursal. Em nenhuma hipótese. Então, você já respondeu aí das 5 petições recursáveis nos embargos de declaratório, tanto contra a sentença do juiz ACO, contra a decisão que julgou o RO, não caberá depósito recursal. Ponto final. Para o primeiro caso do 7.000, eu vou analisar toda essa sequência, depois eu vou analisar essa sequência para o caso da condenação de 40.000, depois essa sequência para a condenação de 20.000, ok? Falando agora dos 7.000. Quando a empresa opôs embargos de declaração, não cabe custas nem depósito recursal. Só teve que se atentar ao prazo de 5 dias para oposição dos embargos de declaração. Ótimo. Quando a empresa interpôs o recurso ordinário, teve que se preocupar com custas e com depósito recursal. Aproveitando aqui, custas de 140.000, depósito recursal de 7.000 reais, porque o valor da condenação é inferior ao valor do teto. Pergunta-se,
ao depositar R$ 7.000, a empresa recorrente garantiu totalmente a execução, sim ou não? Sim, diante da total garantia da execução. E considerando que só ele recorreu, lembra do princípio do no reformatio impejus? Olha, o reclamante não recorreu. Quando a empresa recorre, então, por pior que seja, a condenação dela se mantém a mesma. Não tem como ela recorrer e, pelo recurso dela, piorar a vida dela e aumentar a condenação. Isso é esquizofrenia jurídica. Não existe essa possibilidade. Só existiria a possibilidade aí, nessa hipótese, de aumentar a condenação, se também o reclamante recorresse. Não recorreu, então, no máximo, por pior que seja, a turma do TRT manterá a condenação. Manteve a condenação. E aí, a empresa opôs embargos de declaração de RO. Não vai ter que fazer depósito recursal, não tem que fazer custas. Recurso de revista. Já fez custas, não aumentou a condenação, não tem que fazer pagamento de custas complementares. Não tem como. Vou falar disso depois. Teria, utopicamente, depósito recursal, mas eu te disse na primeira aula de depósito recursal, eu só vou fazer depósito enquanto o devedor não alcançar o valor da condenação. Quando ele alcança o valor da condenação, ele também estará dispensado de outros depósitos recursais. Então, na interposição do recurso de revista, não caberá, nesse caso concreto, o depósito recursal, porque ele já garantiu totalmente a execução quando fez o depósito recursal em sede de RO. Da mesma forma, caberia depósito recursal em agravo de instrumento, mas ele não vai ter que fazer aqui também, porque ele já garantiu totalmente a execução quando ele fez o depósito em RO. Beleza? Então, resposta para essa questão. Quanto aos valores, ED 0, RO 7.000, só estou falando de depósito recursal. E tudo mais 000, porque a condenação foi R$ 7.000. Dúvidas até aí, gente? Desse jeito já posso colocar na prova? Tá vendo? Até aí tá tudo lindo. Não pode não, é? Não, tem dúvida. Minha net, mas desse minha jeito net tinha pode. caído. Deixa eu tirar uma Sua net dúvida. tinha caído? Diga. No caso, ele só vai depositar 7.000, no caso das outras, tanto no recurso de revista como no agravo de instrumento, já vai estar valendo o do RO, valendo-se de que foi ele que recorreu a primeira vez, correto? Claro, exatamente. Se Ele o já outro que depositou, ele foi recorreu, condenado a pagar 7.000. Quando recorreu de RO, já depositou. Pronto. Tá ali já garantiu a execução. Vai isso, poder mas se o outro se que valer de tivesse outros recorrido, recursos. vamos supor que o Sim. outro que tivesse recorrido e ele que fosse interpor um recurso de revista posteriormente, ele teria que depositar. Calma aí. Deixa esse exemplo para depois, mas só para não te deixar no ar, se o reclamante recorreu e aumentou a execução, ou seja, aumentou a condenação de 7.000 para 10.000, na hora da interposição da revista vai ter que fazer depósito complementar. Mas esse exemplo vai ser explorado por mim, mas eu quero ir no passo a passo, porque esse daí já é um pouquinho mais avançado do que os outros. Já a gente chega lá. Você entende? Agora, segundo caso, condenação de 40.000, não é isso que está na tela para você? Eu quero seguir essa mesma sequência. Na verdade, gente, a sequência dos recursos eu tenho que dar. Você, não necessariamente, em todas as hipóteses, a empresa vai ter que se valer disso tudo. Eu vou te dar a sequência, você vai respeitar essa sequência e vai me dizer os valores que em cada recurso o recorrente teve que depositar, se for o caso. Ok? Então, para a condenação de 7.000, agora eu vou precisar de 40.000. Agora eu vou precisar de máquina. Pegue aí. Para embargos de declaração, condenação de 40.000. Não cabe fazer pagamento de custas, não cabe fazer depósito recursal em embargos de declaração.
Então, já pode colocar 0, onde você escreveu ED, e 0, onde você escreveu EDRO. Acabou. Agora, condenação de 40 mil, quero fazer depósito recursal em RO. Depósito recursal em RO será o teto, porque o valor da condenação supera o teto. Quando o valor da condenação for maior do que o teto, deposite o teto. Então, você vai no seu caderninho escrever aí, depósito recursal de RO é R$ 9.828,51. Marcondes, as aulas estão no YouTube já até o dia 15 de abril. De 15 de abril para cá, Márcio está me fazendo enorme favor de cuidar só de algumas edições e vai postar muito em breve, mas até o dia 15 você já encontra lá. Ele deve estar aí em menos de... Acho que até o final de semana ele já consegue fazer isso. Coloque na máquina, aliás, vamos antes ao raciocínio. Se professora Bruna acabou de me ensinar que esse R$ 9.828,51 é parte da condenação, servirá para pagar esse crédito trabalhista, eu vou pegar minha máquina e vou fazer assim. Considerando que a condenação foi 40 mil, coloque aí, 40 mil reais, não me responsabilize por quem não fizer, viu? Ficar só ouvindo, depois vai se prejudicar. 40 mil. A condenação foi 40 mil. Quando interpus recurso ordinário, eu já depositei 9.828. Então, coloque 40 mil menos 9.828,51. Qual foi o valor que vocês encontraram? R$ 30.171. R$171,49. O que é isso? É que o depósito recursal em RO é R$ 9.828,51. E agora, o que a professora Bruna chamou naquela segunda tabela de condenação remanescente, é isso aí, ó. A condenação remanescente é o valor total da condenação menos o que eu já depositei de depósito recursal. Não inclua as custas aí, senão você vai errar. Então, eu peguei 40 mil menos 9.828,51 e achei que a minha condenação remanescente é 30.171,49. Prontinho. Isso vai servir para os próximos. Vamos lá. Embargo de declaração de RO é o próximo, mas você já sabe que não tem que fazer depósito. Aí vem recurso de revista. Vou voltar aqui para você, na tela do meu slide, para a tabela. Eu fiz aqui duas colunas. Está escrito importante, quero agora olhar para essa coluna de baixo aqui, ó, essa segunda tabela. Quando eu passar para você, eu até vou escrever assim, tabela 1, tabela 2, para ficar melhor. Tabela 2. Se o valor da condenação remanescente for menor do que o teto para o recurso que você está interpondo, deposite o valor da condenação remanescente. Caso o valor da condenação remanescente seja superior ou igual ao teto, deposite o valor do teto. Vamos lá. Qual é o recurso que a gente... Não entendeu o quê? Repete essa parte aí que minha internet travou de novo. Repita. Cadê sua máquina? Tá aí? Pega o celular. O que é essa condenação remanescente? Essa conta eu fiz. Eu não peguei a partir daí. Ah, massa. Ótimo. Mas partindo da conta. Você entendeu o que é que significa esses R$ 30.171,49? É a condenação que falta a empresa depositar para garantir totalmente a execução. Então, qual é o significado disso?
eu te disse agora há pouco que, enquanto eu ainda não tiver garantido a execução, eu vou ter que me preocupar com o depósito recursal. Quando eu já tiver alcançado totalmente a condenação em depósitos, então eu garanti a execução e esqueço o depósito recursal. Se a condenação é de 40 mil e eu só depositei 9 mil, ainda resta de condenação a depositar R$ 30.171,49. Claro que, se a empresa só quisesse recorrer de RO e depois não quisesse interpor recurso de revista, ia transitar em julgado na fase de execução, na época da penhora, ia buscar aí esse crédito que ainda não foi depositado, de 30.171, e lá vai fumaça. Mas se eu ainda estou na fase dos recursos, a parte que é agora interpor recurso de revista, você não vai mais poder olhar para os 40 mil, porque 9 mil já foram depositados. Você vai olhar agora para o que falta depositar para alcançar a execução. E aí, esse valor que falta depositar, eu estou chamando de condenação remanescente, condenação que resta a depositar. Que condenação que resta é essa? Eu vou pegar o valor da condenação e diminuir do que eu depositei, beleza? Então, eu estou falando agora, para o caso de 40 mil, estou falando em condenação remanescente, no valor de 30.171,49, porque eu fiz a conta 40 menos 9.828,51. Voltando agora para a minha tabela 2. Eu preciso interpor recurso de revista. Preciso fazer depósito recursal. O valor da condenação remanescente é 30 mil. Não é maior do que o teto para o depósito recursal da revista? Você tem que olhar agora o teto do depósito recursal da revista. O teto para o depósito recursal da revista é exatamente R$ 19.657,02, que, na verdade, é o dobro do RO. Então, 30 mil é maior do que 19 mil e alguma coisa. Se o valor da condenação é maior do que o teto, deposite o teto. Então, você vai escrever aí, no meu exemplo, que o depósito recursal de recurso de revista é R$ 19.657,02. Pelo amor de Deus, diga que entendeu. Ai, te amo. E todos os outros, quem não entendeu, pelo amor de Deus, me pergunte, eu repito 300 mil vezes. É porque se você não entendeu, você não vai entender a sequência. Me pare aqui que eu repito. Marconi entendeu. Massa. Vai prescrever, vai precluir em 3, 2, 1. Todo mundo entendeu. Ok. Pro, diga, John. Precisa pagar as custas novamente? Bem, considerando que não houve modificação na condenação originária, não. As custas já foram pagas sob o montante de 40 mil, não foi? Lá no RO eu paguei 2% de 40 mil. A decisão que julgou o RO não interferiu nesta condenação. Eu não tenho que pagar custas de novo, não. Já paguei. Agora, no exemplo que eu disse que eu ia deixar para depois, se eu aumentasse aí essa condenação, o reclamante recorreu e ganhou. E aí essa condenação saiu de 40 mil para 90 mil. Ah, se a empresa quisesse recorrer, ia ter que fazer, sim, pagamento das custas complementares. Mas eu não quero isso agora, não. Calma aí, primeiro só o depósito recursal, vamos evoluir nos exemplos, e depois a gente traz aí um punk, trash punk. Bem, então, o depósito recursal do RR é 19 mil. Volte para a sua máquina. Você tem aqui na sua tela que a condenação remanescente era 30 mil. Era 30 mil. Só que agora você já acabou de depositar 19, as custas já depositaram lá. As custas depositaram, a empresa depositou em RO.
Como não houve modificação da condenação, não vai pagar custas de novo. Condenação remanescente de 30 mil. Ah, mas espera aí. Eu já depositei agora para a revista R$19.567,02. Restará ainda depositar quanto para efeito de condenação remanescente? Ó, bote aí. Condenação remanescente agora, 10 mil, ó, vou escrever. Condenação remanescente vai ser R$10.604,47. Achei isso como professora, pegando os 30 mil e alguma coisa e diminuindo por R$19.657,02. Faça conta aí com você, não fique só me escutando não, senão você vai se perder. Depois não vai lembrar como é que chega esse número. Pega o celular. Em vez de apertar o verdinho de WhatsApp, aperta o verdinho da máquina de calcular. Pronto, linda. Muito bem. Igual a criancinha pequena seguindo a professora aqui do outro lado ensinando. Até Cauã está tendo aula assim, sabia? Pois bem. Colocaram aí condenação remanescente de R$10 mil. Aí, no meu exemplo, tem aí, poxa, mas a empresa interpôs recurso de revista. Interpôs lá no TRT. O juiz relator entendeu que essa revista foi intempestiva e negou seguimento ao recurso de revista. Negou seguimento ao recurso de revista e, por isso, você quer destrancar esse recurso, porque a revista tem que ser destinada ao TST. Eu fiz, portanto, agravo de instrumento de recurso de revista. Bem, o agravo de instrumento de recurso de revista, pare tudo, precisa de depósito recursal. E o valor teto é metade do teto do recurso que queria destrancar, ou que quer destrancar. De novo, anota aí. O teto do agravo de instrumento, na verdade, o teto do depósito recursal em agravo de instrumento, o teto do depósito recursal em agravo de instrumento é metade, 50%, do teto do depósito recursal do recurso que eu quero destrancar. Então, o teto do depósito recursal em agravo de instrumento corresponde à metade do teto do depósito recursal do recurso que eu quero destrancar. Muita calma nessa hora. Qual é o recurso que eu quero destrancar? No meu caso concreto, recurso de revista, não é? Então, eu estou te dizendo que o depósito recursal, o teto do depósito recursal do AIRR, do agravo de instrumento de recurso de revista, é metade do teto do recurso de revista. O recurso de revista não tem teto, 19.657,02, metade disso é 9.828,51. Então, o teto, vou escrever aqui, o teto para depósito recursal de agravo de instrumento, depósito recursal de agravo de instrumento de recurso de revista é 9.828,51. Aí, ó, o teto para depósito recursal em agravo de instrumento de revista é R$ 9.828,51. E agora, professor, eu faço o quê? Volto para a tabela número 2. Se o valor da condenação remanescente
é maior do que esse teto, eu deposito o teto. Se o valor da condenação remanescente é menor do que o teto, eu deposito o valor da condenação remanescente. Valor da condenação remanescente. Uai, peraí. R$10.604,47. O valor da condenação remanescente é maior do que o teto. Então, o depósito recursal em agravo de instrumento de RR é 9.828,51. Para esse caso concreto, pelo amor de Deus, para o caso da condenação de R$40 mil. Isso tudo vai depender do valor da condenação, porque eu poderia já ter alcançado a execução, a garantia da execução, e nada mais depositar. Mas, nesse exemplo, eu ainda estou a depositar. Pegue aí esse 10 mil agora e diminua de 9 mil, né? R$10.604,47, diminua de 9.828,51. Você vai chegar agora numa condenação remanescente de R$ 775,96. Se eu te dissesse que essa empresa queria agora interpor recurso extraordinário, quanto teria que depositar? Queria ter, olha, a condenação remanescente agora é 775, não é, Sofis? Se a condenação remanescente for inferior ao teto, o teto para o recurso extraordinário não é 19 mil também, 657? Então, se o valor da condenação remanescente for menor do que o teto, caso a empresa quisesse interpor recurso extraordinário, por exemplo, teria a Sofis, isso mesmo, que depositar esse restante aí, ó. E daí em diante, se tivesse mais recurso, nada depositaria, porque eu garanti totalmente a execução. Beleza? Já são 10 horas. Custas não, porque eu não tive mudança na condenação. Eu já depositei custas de 2% de R$40 mil, não foi? Se eu já depositei as custas de 2% de R$40 mil, eu já depositei R$800. Eu só vou ter que pagar custas de novo se a condenação dele aumentar. For mais do que 40 mil, não aconteceu ainda. Eu vou aumentar isso em outros exemplos, mas nesse exemplo eu não te dei essa condição. Repetindo o final. Vamos supor, eu não trouxe, Roberta, no caso concreto, recurso extraordinário, mas para seguir, imagine que o RR foi julgado, manteve a decisão e aí tem violação à Constituição, a empresa decide fazer recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O recurso extraordinário na Justiça do Trabalho vai ter que ter depósito recursal. E aí a regra é a mesma. Qual é agora o valor da condenação remanescente? A condenação remanescente, eu vou pegar aqueles R$10.604,47 e diminuir de R$ 9.828,51, porque esse valor eu depositei para a IRR. Quando eu faço 10 mil menos o 9.828, dá 775,96. Então, outro recurso que eu vou fazer, no meu exemplo foi recurso extraordinário, a empresa só teria que depositar a título de depósito recursal R$ 775,96. Atividade de casa, por favor, tente fazer sozinha. O terceiro exemplo aí que eu coloquei, essa mesma sequência, o teto do recurso ordinário é o mesmo, 19.657. Vamos voltar aqui, ó, só para vocês relembrarem, ó, 19.657,02 é teto para os recursos em ação rescisória,
recurso de revista, recurso de embargos ao TST, recurso extraordinário. Você agora vai seguir essa mesma sequência aí para esse terceiro caso, ó, condenação de R$20 mil. E você vai me lembrar na aula que vem, na verdade, a aula que vem, para mim, de assunto novo, vai ser só a aula depois da prova. Aí a gente vai fazer esse exercício dos R$20 mil e seguir ainda em outros exemplos de aumento de condenação, quando há recursos simultâneos, a gente vai falar disso. Eu não postei, prestem atenção, que eu vou ter que falar rápido, porque eu não postei o estudo dirigido, e também já são 10h05, eu não posso me estender tanto. Eu não postei estudo dirigido essa semana. Não vou postar. Na verdade, a minha proposta é a seguinte: eu vou postar um simulado. Um simulado, ou seja, um exercício contendo, sei lá, entre 6 e 8 questões no máximo. Eu vou criar esse simulado sendo uma avaliação como se fosse a sua prova. A minha intenção é que você tenha essa prévia da prova, não em relação ao conteúdo, às questões, é claro, que serão outras questões, mas vai te oportunizar entrar no mesmo lugar em que você vai encontrar a prova. Quando você acessa o seu AVA, o ambiente virtual, que você encontra aqui as disciplinas todas, você enxerga lá na disciplina Direito Processual do Trabalho, objetos de aprendizagem, e você vê todos os estudos dirigidos, slides e o material que eu quiser postar. Depois você vê aulas ao vivo, não é assim? Aí eu coloco o link, toda semana eu coloco o mesmo link lá, porque algum perdido, nunca se sabe, coloco lá para clicar ali, se não lembrar que é o mesmo link. Toda semana manda a mesma mensagem no Comunique-se. Nossas aulas terão acesso pelo mesmo link. E embaixo tem, assim, avaliação. Ali ainda estava vazia. Agora, talvez, você já consiga ver, assim, V1, que eu já cadastrei, mas se você clicar, você não consegue ter acesso a V1, porque ela só vai aparecer para você no dia e horário da sua prova, lá na semana do dia 11. Na verdade, você vai fazer a prova comigo dia 14, salvo memória, 14 de maio, no horário da aula, de 8h20 às 10 horas, você vai ter esse acesso à prova. Aí eu vou postar ali até sexta-feira. Quando eu postar, eu jogo aí para Roberta, Thaís, Lili, Renatinha, algumas pessoas, e vocês replicam isso. Mas no sábado, você pode acordar e olhar seu portal. Eu já vou colocar lá, simulado, revisão para a prova. Aí vocês vão clicar e vão fazer as 6 questões. Eu vou dar esse acesso para vocês poderem fazer esse simulado até quarta de noite. Quarta-feira de noite. Porque eu vou te dar meio ponto extra na V1 para quem quiser fazer esse simulado. Meio ponto na V1 é 1 ponto, porque o peso é 2. Então, você vai ver, só vai ter possibilidade, você só vai poder fazer até, por exemplo, quarta-feira, meia-noite. Quarta-feira deu lá 23h39, se você acordar quinta-feira de madrugada para fazer, não vai aparecer mais para você. E na próxima aula, a gente vai só tratar da prova. Eu vou fazer todas as correções dos estudos dirigidos. Alguns de vocês já receberam algumas correções minhas, mas eu ainda estou corrigindo. Daqui para a semana que vem, vocês vão ter todas as correções minhas. A gente trata aqui dos estudos dirigidos, e eu faço a correção dessas questões do simulado e tiro dúvida de quem quiser, de quem tiver. Agora, a prova só vai cair até sentença. A aula de hoje, de depósito recursal, tal, não vai cair nessa V1. Quem ainda não fez algum estudo dirigido, faça até, sei lá, sábado e me mande, porque eu quero ver se eu zero esse final de semana esses estudos dirigidos, que é uma pá de misericórdia na minha vida. Eu quero zerar esse diabo. Mas como eu leio 1 a 1, é difícil também ser tão rápida. Oi. Sobre esses estudos dirigidos, só a título de opinião mesmo, tem alguns professores que estão liberando no próprio portal para a gente enviar no portal.
Porque aí, se você conseguir fazer isso, a gente não vai ficar mandando pro seu e-mail, entendeu? Aí não vai lotar tanto seu e-mail. Eu sei fazer isso também. Só que até para não mudar a estratégia e o povo dizer, uma semana ela pede pelo e-mail, outra semana ela pediu pelo portal, eu preferia até a V1 manter o mesmo instrumento. Tem isso mesmo, Agora, porque assim, né? Pelo portal seria até melhor que não misturaria com os meus e-mails lá outros temas. Só que sempre tem um espírito para reclamar de tudo. E como vocês já estavam reclamando, que um professor faz de um jeito, outro professor faz de outro, pior ainda é o professor que faz de 2 jeitos. Aí eu preferi manter até a V1 só no meu e-mail. Depois da V1 a gente pode zerar e seguir. Vocês são ótimos, entendem, mas sempre tem um que só vive para reclamar. Então, esse espírito de porco eu quero correr. A gente já tem tanto problema que eu só estou atrás da solução. Eu não vou atrás de problema, nem aquele que adora um problema. Esse que adora o problema, eu sugiro que bata a cabeça e dê murro na parede, mas ficar me martirizando no problema, tu é doido. Eu nem escuto mais. Não é? É claro. Fazer o quê? Oxi. Vocês não têm noção dos e-mails, dos WhatsApp que eu recebo. Eu já desconectei de WhatsApp. Eu tenho aqui, olha lá, quero nem saber. Hoje eu tenho 97 mensagens de WhatsApp sem ler. Por mim, eu não sou a palmatória do mundo, não vou dar conta de tudo. Tenho que cadastrar a prova, tenho tudo, alguém vai esperar. Então, vai ficar aí. Não posso fazer nada. Pro, Oi, deixa eu só perguntar mais uma coisa. Amanhã não tem aula, né? é feriado. E outra coisa, só desculpa interromper. A gente tem como falar pelo Comunique-se? Ou só vocês têm como falar com a gente por lá? Sabe dizer? Eu não sei dizer, não. Porque, Tá. assim, nosso portal, eu acho que vocês têm. Entre no seu Meu Universo, clique em Comunique-se. Quando você clicar em Comunique-se, veja se não tem a opção lá de escolher a matéria e mandar mensagem. Faça, inclusive, esse teste comigo e me mande uma mensagem para, eu fiz um teste aí no Comunique-se, vê aí, que aí eu vou ver. Porque eu tenho receio do meu ser diferente do seu. Eu sei que a gente manda mensagem. Agora, posso perguntar também à TI e informar para você, viu? Todo mundo entendeu como é que vai ser a aula da semana que vem? Esses assuntos, desde de recursos, requisitos de admissibilidade, não caem na V1. A V1 é até a sentença, o assunto de sentença. Eu vou postar e quem virar para mim e dizer, ai, meu Deus, quinta-feira, esqueci de fazer o simulado. Jogou para o santo, meio ponto. Porque eu vou corrigir na aula e não vou permitir que ninguém faça depois que eu corrija. Porque então eu não passo nada e dou meio ponto para todo mundo. Aí é trabalho de bagre, né? Português. Dá não. Um beijo, meus queridos. Força, né? Nessa peruca. Jogou pro caboclo. Doutora, Alguém quer falar aí? professora Marcondes. Diga aí. Beijo. A respeito da matéria falimentar, o colega está querendo saber até quando vai a prova da V1. Recuperação judicial. Tudo de recuperação judicial. Tudo que eu dei até recuperação judicial. Eu falei isso na aula passada. Beijo, gente. Obrigado. Até mais. Bom final de semana. Não descansem, não. Estudem. Beijo.